A luz vermelha acende. O sinal entra no ar. Em instantes, milhões de pessoas testemunham tragédias reais, sem roteiro, sem cortes, sem como desviar o olhar. Número 1. A tempestade mortal de Oklahoma. Era 23 de maio de 2016, quando Cameron Blake, de 34 anos, posicionou sua unidade móvel de transmissão em um trecho isolado de rodovia próximo à cidade de Moore, no estado de Oklahoma. Meteorologista de uma emissora regional reconhecida por sua cobertura corajosa de tempestades, Cameron era admirado por conseguir explicar fenômenos climáticos complexos de forma simples e envolvente para o público. Sua paixão pelas tempestades nasceu de uma experiência de infância. Ele havia sobrevivido a um tornado que devastou sua cidade natal. Aquela lembrança o impulsionou a compreender a força destrutiva da natureza e a transformá-la em conhecimento acessível. Ao seu lado estava Peter Webb, de 28 anos, operador de câmera, um profissional cauteloso que se mostrava apreensivo com a proximidade do sistema de tempestades que se formava. Ainda assim, ele confiava plenamente na experiência de Cameron e preferiu seguir suas orientações. Enquanto o radar mostrava a intensificação alarmante da tempestade, o céu assumiu um tom verde acinzentado, que fazia o horizonte parecer uma pintura apocalíptica. Cameron manteve o SUV adaptado apontado para o leste, comentando ao vivo os padrões de rotação que anunciavam a formação de um tornado. Entre os milhares de espectadores estava Jennifer, sua esposa, grávida de 7 meses do primeiro filho do casal, acompanhando orgulhosa e apreensiva cada segundo da transmissão. O tornado se formou a aproximadamente 1,5 km ao sudoeste da posição deles, surgindo como uma imensa coluna escura em forma de cunha. Cameron, mantendo a calma profissional, narrou o fenômeno durante cerca de 15 segundos, enquanto o funil avançava na direção nordeste, a cerca de 56 km por hora, reduzindo rapidamente a distância entre eles. Em poucos instantes, detritos começaram a atingir o veículo. Galhos, pedras e pedaços de telhado ricocheteavam contra a lataria, produzindo sons ensurdecedores. Peter gritou para que fugissem imediatamente, mas Cameron permaneceu transmitindo, determinado a registrar o evento. Quando a borda externa do tornado os alcançou, o SUV começou a balançar violentamente sob rajadas que, segundo estimativas posteriores, ultrapassavam 200 km por hora. O para-brisa foi atingido por granizo e fragmentos de madeira. Um pedaço de viga de cerca de 1,20 m atravessou a janela do motorista, impulsionado por ventos de quase 190 km por hora. O vidro temperado se estilhaçou em milhares de fragmentos. A madeira se partiu contra a moldura, e uma das lascas atingiu a têmpora esquerda de Cameron, provocando uma fratura craniana grave com penetração óssea no cérebro. Em seguida, um pedaço de revestimento de alumínio rasgou o para-brisa, cortando o ombro direito de Cameron e atingindo a artéria subclávia. O sangue jorrou em segundos, espalhando-se sobre o banco. Peter, em desespero, acelerou para fora da rota do tornado enquanto gritava o nome do colega. A câmera fixada no painel, coberta de sangue e estilhaços, continuou gravando imagens distorcidas do interior do veículo. Cameron respirava com dificuldade, em intervalos irregulares e ruidosos, sinais claros de grave trauma cerebral e morte iminente. Peter dirigiu por cerca de 2 minutos até conseguir parar o carro e pressionar o ferimento no ombro do amigo com o próprio casaco. Mas o dano era irreversível. O sangue já havia encharcado suas roupas e se acumulava no assoalho. O rosto de Cameron perdeu a cor, os lábios ficaram azulados e logo as respirações espaçadas cessaram. Peter tentou encontrar um pulso. Sem sucesso. A transmissão continuou ao vivo até que o estúdio finalmente cortou o sinal. O tornado havia espalhado destroços pela rodovia principal, bloqueando o acesso das equipes de resgate, que só chegaram ao local cerca de 20 minutos depois. Cameron Blake foi declarado morto no local, vítima de trauma craniano grave e hemorragia intensa. A emissora enfrentou forte reação pública por não ter interrompido a transmissão a tempo, e Peter pediu demissão 3 semanas mais tarde. 11 semanas após sua morte, Jennifer deu à luz Sofia, filha do casal, e moveu um processo por negligência contra a emissora. Número 2. A tragédia na cozinha de Toronto. Era 8 de novembro de 2017 quando Lydia Grant, de 41 anos,
chegou ao estúdio de televisão em Toronto para participar de um segmento culinário que, à primeira vista, deveria ser apenas mais uma manhã comum. Lydia era instrutora de culinária, especialista em gastronomia francesa e frequentemente aparecia em um programa de variedades local exibido nas manhãs de dias úteis. Nunca havia enfrentado incidentes sérios em suas participações e era conhecida pela simpatia, carisma e domínio das técnicas clássicas de flambagem. Naquele dia, usava uma blusa de seda vinho, de mangas longas e soltas, combinada com seu avental de chefe e o colar de pérolas herdado de sua mãe. O prato do dia seria o tradicional crêpe Suzette, preparado com licor e flambado diretamente sobre a mesa. Os produtores haviam sugerido eliminar o momento da flambagem por questões de segurança, mas Lydia insistiu em manter. Era sua marca registrada. A transmissão começou com ela derretendo manteiga e açúcar em uma panela de cobre, adicionando raspas de laranja e, em seguida, cerca de 120 ml de licor Grand Marnier. Ao inclinar a panela para o fogo, o álcool vaporizado se incendiou, criando uma chama azulada e controlada. Enquanto falava com o público, Lydia pegou um prato de servir, virando-se ligeiramente para fora da câmera. A manga de sua blusa, solta no punho, encostou nas chamas. O tecido de seda se inflamou instantaneamente, e o fogo subiu do punho ao ombro em menos de 2 segundos, grudando em sua pele. Lydia soltou a panela, que derramou o conteúdo em chamas sobre a bancada, e começou a tentar apagar o fogo com as mãos, espalhando ainda mais as labaredas, que logo alcançaram o outro braço. O assistente Derek correu em sua direção com uma toalha, mas hesitou sem saber como agir. As chamas atingiram o cabelo de Lydia, tratado com spray fixador cerca de 1 hora antes. Em uma fração de segundo, o fogo se espalhou pelo couro cabeludo, rosto e pescoço. Seus gritos se transformaram em sons roucos e sufocados conforme o calor queimava suas vias respiratórias. Ela caiu no chão do estúdio, enquanto Derek jogava a toalha sobre seu corpo, que também pegou fogo devido à intensidade das chamas. James, outro membro da equipe, tentou usar o extintor, mas perdeu segundos preciosos tentando destravar o pino de segurança. Quando finalmente o acionou, Lydia já apresentava queimaduras de 2º e 3º grau em mais de 1/3 do corpo, incluindo rosto, couro cabeludo, pescoço, braços e peito. Mesmo consciente, ela mal conseguia respirar, emitindo sons roucos. A pele de seu rosto começava a se desprender, e os paramédicos, ao chegarem, perceberam o grave comprometimento das vias aéreas. Fizeram uma intubação de emergência no próprio estúdio, iniciando reposição de fluidos antes de levá-la ao centro de queimados da cidade. Lydia Grant faleceu naquela mesma tarde por falência respiratória e parada cardíaca, resultantes das queimaduras severas. O canal suspendeu imediatamente todos os quadros culinários, com uso de fogo aberto. Derek precisou de acompanhamento psicológico e se afastou do trabalho por 3 meses. Embora as imagens nunca tenham sido exibidas oficialmente, uma gravação amadora vazou brevemente em fóruns gastronômicos locais antes de ser removida. Número 3. O colapso na Torre Riverside. Era 22 de setembro de 2019 quando Dominic Hayes, de 47 anos, chegou ao canteiro de obras da Riverside Tower, em Portland, no estado de Oregon. Ele era um inspetor estrutural canadense, contratado por meio de um acordo internacional de verificação técnica entre países da América do Norte. Com anos de experiência avaliando projetos de arranha-céus, Dominic era conhecido por seu olhar minucioso e rigor técnico, qualidades que o tornaram um dos profissionais mais requisitados do setor. Naquele dia, ele fora chamado para inspecionar a estrutura de aço da torre antes da próxima etapa da construção. O edifício, de 40 andares e uso misto, estava no 28º pavimento quando surgiram preocupações sobre a qualidade das soldas que uniam as vigas principais. Os relatórios dos empreiteiros mostravam pequenas irregularidades, mas o encarregado da obra garantiu que todos os pontos críticos haviam sido revisados e aprovados. Mesmo com dúvidas levantadas por sua colega Sarah sobre o momento da vistoria, Dominic decidiu confiar na equipe local. A inspeção contou também com a presença da gerente do projeto, Lisa Rodrigues, do coordenador de segurança, Jake Morrison, e de um fotógrafo do departamento de obras. O grupo iniciou a checagem no canto nordeste do pavimento, enquanto Dominic explicava os procedimentos de soldagem e observava atentamente cada conexão metálica. De repente, um som metálico grave reverberou pela estrutura.
Não era o estalo comum do aço dilatando, mas o arrastar profundo de uma conexão cedendo sob peso. Todos presumiram que fosse apenas movimento térmico das vigas, algo normal em andares ainda inacabados. Nenhum deles percebeu que aquele era o início de uma falha estrutural em cascata. Mais tarde, investigadores descobriram que o ruído vinha de uma junta crítica com soldagem deficiente. Quando a conexão deslizou, a solda se rompeu de forma instantânea, transferindo o peso para as ligações vizinhas, que também começaram a ceder. Em segundos, o colapso atingiu a área entre o 26º e o 28º andares, derrubando o canto nordeste da torre. O desabamento foi parcialmente contido por vigas transversais e reforços laterais, o que impediu uma queda total do prédio. Mesmo assim, o piso começou a inclinar-se para o centro. Dominic perdeu o equilíbrio quando o chão sob seus pés se dobrou, e uma das vigas principais se torceu, desprendendo-se da estrutura. Em questão de segundos, ele caiu cerca de 4,5 metros através do emaranhado de aço e detritos. Seu corpo colidiu com uma viga horizontal a cerca de 32 km/h. O impacto quebrou seu braço direito, várias costelas e causou hemorragia interna, mas ele ainda estava consciente e tentou se segurar. No entanto, o colapso prosseguiu, levando-o a cair mais 2 andares antes que a estrutura se estabilizasse. O drone de inspeção que registrava a vistoria captou apenas um borrão de movimento antes que a poeira cobrisse tudo. Dominic caiu contra uma parede de concreto no nível do solo a aproximadamente 72 km/h. A queda foi parcialmente amortecida por vigas e destroços, mas o impacto quebrou sua clavícula, deslocou o ombro e provocou graves lesões internas, incluindo pulmão perfurado e ruptura do baço. O corpo de Dominic foi atingido por parte da laje que desabou segundos depois, soterrando a área sob toneladas de aço e concreto. Equipes de resgate levaram mais de 1 hora para atravessar os escombros instáveis. Dominic Hayes foi declarado morto no local, junto com 3 trabalhadores da construção. As investigações revelaram falhas de soldagem e inspeção negligente por parte dos empreiteiros, levando a novas regulamentações sobre controle de qualidade estrutural. Número 4. A tragédia no desfile de Ação de Graças. Era 23 de novembro de 2017, quando Phoebe Larson, de 29 anos, chegou à área de preparação do tradicional desfile de Ação de Graças na Filadélfia. Phoebe era coordenadora de eventos e, por paixão, voluntariava-se todos os anos para ajudar na organização do desfile. Com seu entusiasmo contagiante e habilidade de liderança, ela havia se tornado responsável por uma das maiores atrações, o enorme balão de um personagem infantil com mais de 15 metros de altura, controlado por uma equipe de 24 pessoas. Naquele dia, o clima era desafiador. Os ventos constantes atingiam 35 km/h, com rajadas que ultrapassavam 55. As condições estavam próximas do limite seguro, mas os organizadores decidiram seguir em frente com medidas extras de precaução. Phoebe, designada como líder do grupo frontal esquerdo de cordas, participou do briefing de segurança logo ao amanhecer, onde foi reforçada a instrução de soltar as cordas imediatamente se o vento ficasse perigoso. Seus pais, vindos de Minnesota, assistiam orgulhosos do camarote a pouco mais de 1 quilômetro do ponto de partida. O desfile seguia normalmente até que, ao dobrar o cruzamento entre a Rua Market e a 16ª, uma rajada forte fez o balão subir bruscamente de cerca de 4,5 metros para 9 metros de altura. Phoebe avisou o controle do desfile pelo rádio, relatando o aumento repentino da força do vento. Um segundo golpe de vento, ainda mais intenso, estimado em quase 70 km/h, atingiu o balão lateralmente, inclinando-o e elevando-o a mais de 20 metros. O movimento abrupto puxou com violência os cabos de sustentação, levantando do chão 3 membros da equipe. Phoebe gritou para manter em posição, mas a tensão sobre as cordas atingiu o limite máximo. De repente, a corda dianteira esquerda, a que ela segurava, se rompeu perto do ponto de fixação do balão. O estalo ecoou e o cabo arrebentado chicoteou para trás a quase 110 km/h. O impacto atingiu Phoebe no rosto e no pescoço, quebrando sua mandíbula, fraturando o osso zigomático e esmagando sua laringe. A força do golpe a lançou cerca de 2 metros e a fez bater a cabeça no asfalto. O impacto no chão causou uma fratura na base do crânio, levando-a à inconsciência imediata. Sangue escorria por seu nariz, boca e ouvido esquerdo, sinais clássicos de trauma craniano grave.
O desfile foi interrompido e paramédicos correram até o local. Phoebe foi encontrada inconsciente, com respiração irregular e pupilas assimétricas. A esquerda dilatada e sem reação, a direita contraída. Ela foi entubada e levada rapidamente a um hospital de trauma, onde exames revelaram uma grande hemorragia cerebral e inchaço generalizado. Seus pais, que testemunharam tudo, foram contidos por seguranças enquanto tentavam alcançá-la. Horas depois, após exames neurológicos confirmarem morte cerebral, Phoebe Larson foi declarada morta. O desfile foi imediatamente cancelado e os balões foram banidos das edições seguintes. A investigação revelou que o cabo utilizado estava 2 anos além da data de substituição recomendada. A tragédia levou várias cidades a revisar seus protocolos de segurança em desfiles, limitando velocidades de vento e impondo inspeções anuais obrigatórias de equipamentos. Número 5. A demolição fatal em Dallas. Era 16 de fevereiro de 2015 quando Grant Nichols, de 38 anos, chegou ao local de demolição em Dallas, no estado do Texas, para o que deveria ser o encerramento de 6 semanas de planejamento detalhado. Engenheiro de demolições e especialista em explosivos, Grant já havia conduzido com sucesso 67 implosões de edifícios ao longo de 14 anos de carreira. Seu trabalho era meticuloso. Ele se destacava por conseguir derrubar estruturas inteiras dentro da própria base, sem danificar prédios vizinhos, um feito que exigia precisão absoluta. A demolição daquele domingo envolvia um prédio de 11 andares, desocupado havia 3 anos. Grant e sua equipe haviam instalado 847 cargas explosivas cuidadosamente distribuídas nas colunas de sustentação. O perímetro de segurança abrangia 500 metros, com ruas bloqueadas e prédios próximos evacuados. Emissoras locais foram convidadas a transmitir o evento ao vivo. Grant supervisionava tudo de um trailer reforçado, posicionado a 550 metros ao sul do edifício. Em casa, sua esposa Rebecca e o filho de 8 anos, Tyler, assistiam à contagem regressiva pela televisão. Às 9 da manhã, Grant iniciou a sequência de detonação. As primeiras explosões ocorreram no térreo como planejado. A lateral sul do prédio começou a ceder para dentro, levantando uma nuvem de poeira. No entanto, um problema surgiu. A lateral norte permaneceu de pé, criando um desequilíbrio perigoso. A massa inclinada de concreto e aço começou a tombar para o sul, em direção à zona de segurança onde estavam viaturas e técnicos. Percebendo o risco, Grant saiu do trailer e começou a correr em direção ao perímetro, gesticulando e gritando para todos recuarem. Em segundos, a estrutura norte, 6 andares de altura e pesando cerca de 2.400 toneladas, desabou como uma árvore caindo, fora da área prevista. A pressão da queda lançou pedaços de concreto e barras de aço a dezenas de metros. Um vergalhão de 5,5 metros, pesando cerca de 30 quilos, foi projetado a quase 50 quilômetros por hora e atingiu Grant pelas costas. O impacto quebrou seu crânio e seccionou a medula espinhal na altura da 3ª vértebra cervical. O corpo de Grant foi lançado para frente, rolando alguns metros antes de parar. As câmeras de TV captaram seus últimos instantes. Socorristas correram até ele, mas encontraram o pescoço visivelmente deformado e ausência de pulso. Mesmo com tentativas de reanimação, Grant Nichols foi declarado morto no local. A investigação apontou que 3 detonadores falharam devido a conexões elétricas defeituosas, provocando o colapso irregular da estrutura. A empresa contratada foi responsabilizada e acabou declarando falência. O caso levou à criação de novos protocolos de segurança, exigindo verificações duplas de acionamento antes de qualquer demolição controlada. Número 6. A tragédia no resgate dos Alpes franceses. Era 9 de julho de 2016 quando Jetta Howard, de 33 anos, chegou ao acampamento base em Chamonix, nos Alpes franceses, para participar de uma operação de resgate que deveria ser rotineira. Norueguesa, paramédica e especialista em resgates de montanha, Jetta era conhecida por sua habilidade técnica impecável e sua calma mesmo nas situações mais críticas. Em 9 anos de carreira, havia participado de mais de 200 salvamentos em regiões alpinas. Naquela manhã, a missão consistia em resgatar um alpinista alemão ferido em uma parede rochosa a cerca de 3.400 metros de altitude no maciço do Mont Blanc. O homem havia caído aproximadamente 9 metros e sofrido uma fratura exposta na perna,
precisando ser retirado por helicóptero. Uma equipe de filmagem documental acompanhava a operação e transmitia imagens ao vivo para um programa de emergência regional, mostrando o trabalho das equipes de resgate nas montanhas. As condições meteorológicas eram desafiadoras. O vento soprava a 40 km por hora, com rajadas irregulares. Mesmo assim, a equipe decidiu prosseguir. O piloto do helicóptero, francês e experiente em voos alpinos, manteve a aeronave a cerca de 25 metros acima da parede rochosa, enquanto Jetta era descida presa a um cabo de aço de 30 metros. Com o equipamento médico e a maca de resgate, Jetta alcançou o alpinista e iniciou os primeiros cuidados, relatando via rádio cada etapa ao piloto. Enquanto prendia a maca, uma rajada mais forte atingiu o helicóptero, empurrando-o cerca de 15 metros para o leste e balançando violentamente o cabo. Uma segunda rajada, ainda mais intensa, fez o helicóptero descer bruscamente cerca de 9 metros, criando uma folga repentina no cabo. Quando o vento cessou, o helicóptero subiu de novo de forma abrupta. O tranco violento fez o cabo tensionar bruscamente, submetendo o mosquetão preso ao arnês de Jetta a uma força extrema. O conector metálico, que já apresentava fadiga após 4 anos de uso, se rompeu. O fecho se abriu e Jetta se soltou, iniciando uma queda livre de cerca de 29 metros. Durante os 2 segundos de queda, ela girou para trás e atingiu uma parede rochosa, inclinada a aproximadamente 85 km por hora. O impacto quebrou sua coluna torácica nas vértebras T7 e T8, além de fraturar o ombro esquerdo e várias costelas. O corpo ricocheteou e continuou caindo, batendo novamente cerca de 12 metros abaixo, desta vez de cabeça, contra uma face quase vertical da rocha. O impacto destruiu o capacete, fraturou o crânio em múltiplos pontos e empurrou fragmentos ósseos para dentro do cérebro. O corpo ainda caiu mais de 18 metros, até parar em uma pequena saliência rochosa, 200 metros abaixo do ponto inicial. Todo o incidente foi captado pelas câmeras do helicóptero e pelo equipamento de transmissão em terra, que exibia a operação ao vivo no momento da queda. O vídeo permaneceu no ar por poucos segundos antes que o controle de transmissão cortasse o sinal. O alpinista ferido, que assistiu à cena a poucos metros de distância, ficou em estado de choque. Uma segunda equipe foi enviada imediatamente ao local, encontrando Jetta sem sinais vitais e com múltiplas fraturas e lesões incompatíveis com a vida. As investigações concluíram que o mosquetão havia sofrido falha por fadiga de metal após repetidos ciclos de carga, levando à criação de novos protocolos de substituição preventiva de equipamentos de resgate. O alpinista resgatado sobreviveu fisicamente, mas precisou de tratamento psicológico intensivo após testemunhar o acidente. Número 7. Quando o ao vivo se torna irreversível. Cada um desses episódios revela uma mesma verdade desconfortável. O poder da transmissão ao vivo de capturar o instante exato em que o inesperado acontece. E o fato de que, uma vez mostrado ao mundo, não há como desfazer o impacto. Dos ventos mortais de Oklahoma às chamas em Toronto, do colapso em Portland ao desastre em Dallas, dos fios cortados no desfile da Filadélfia até a queda nos Alpes, todos compartilham algo em comum. Profissionais que enfrentaram o perigo confiando na rotina, na técnica e na crença de que estavam seguros. A tecnologia, ao mesmo tempo que conecta o mundo em tempo real, também expõe suas fragilidades mais cruéis. Cada transmissão dessas transformou tragédias pessoais em eventos públicos, gravados e lembrados para sempre. São histórias que lembram que o ao vivo não perdoa erros, falhas ou destino, e que por trás de cada imagem transmitida existe uma vida real, interrompida sem aviso. Essas histórias nos lembram que a linha entre a rotina e a tragédia pode ser tênue, e que diante das câmeras, o imprevisível não escolhe hora nem lugar. Cada uma dessas transmissões revelou não apenas o poder da natureza, das falhas humanas ou do acaso, mas também o quanto a busca por mostrar a verdade em tempo real pode custar caro. O ao vivo tem algo de fascinante e assustador ao mesmo tempo. Ele mostra a realidade sem filtros, sem cortes, sem chance de voltar atrás. E talvez seja justamente isso que o torna tão inesquecível. Porque quando a luz vermelha se acende e o mundo assiste, o tempo para e o momento se torna eterno. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!